Então, isso é dinheiro. Cada ação é dinheiro. E no meu escritório eu divido em público A, B e C. Tem um cliente que pode me pagar à vista, tem um cliente que pode me pagar parcelado, que é uma recorrência. Então, por exemplo, eu tenho 100 clientes que podem me pagar uma parcela de R$ 100. Eu tenho um fixo de R$ 10.000 por mês ali. E tem o cliente que é o público C, que só paga ao final. E você acha que seria possível, falando de números mesmo, a gente vê muitas promessas também, né? Parece que é aquela história lá da grama do vizinho sempre é mais verde. Fala, poxa, bom mesmo agora é tal tese, bom mesmo agora é tal área, né? Olha, uma forma de você faturar 1 milhão na advocacia, rápido, fácil e sem muito esforço, né? A gente sabe que não é essa a promessa do jeito bancário. É uma área promissora, lucrativa, mas você acha que seria possível faturar bons honorários? É uma área que traz lucratividade mesmo? Dinheiro no bolso, acontece muito da morosidade do judiciário ou não? Ocorre acordos, enfim, falando de dinheiro no bolso, de uma forma bem prática. Você acredita que é uma área que o advogado deve dedicar uma atenção? Eu não só acredito, como eu vivencio e eu respiro e aproveito desse financeiro todos os dias no meu escritório físico. O direito bancário, um único cliente, às vezes o advogado ele tem uma crença que o cliente está endividado. E se ele está endividado, ele não tem dinheiro para nada, ele não vai ter condições de pagar os honorários. E isso é um grande erro, porque esse cliente endividado é o cliente mais lucrativo da advocacia bancária. Um cliente endividado, vamos supor que ele é um aposentado do órgão, da entidade do INSS. Então, um cliente aposentado pelo INSS que recebe um salário mínimo, ele tem no mínimo, isso a gente pega na prática diariamente no meu escritório, mais de 10 a 15 empréstimos. Isso eu tô falando de empréstimos ativos e inativos. Então, um cliente que recebe um salário mínimo, ele é um cliente que tem muita negociação com o banco. Seja refinanciamento, portabilidade, cartão de crédito, empréstimo pessoal, seguros. Esse cliente ele é a maior vítima dos bancos. E o advogado que conhece a fase bancária investigativa, que conhece uma análise verdadeiramente de um SCOM, que é esse histórico do consignado desse idoso, ele consegue distribuir com um único cliente mais de 10 a 15 ações. E eu não estou falando de ações em massa e muito menos em uma advocacia predatória. Eu estou falando em 10 ações que cada ação o advogado vai utilizar um cálculo pericial bancário e vamos supor que esse daqui é contra o banco Y. Nesse banco Y, ele diz que está cobrando uma taxa de juros X, mas eu comprovo pelo cálculo que ele está cobrando uma outra taxa. Então, a gente consegue uma ação, por exemplo, de descumprimento contratual. Nesse outro contrato, eu descubro que é ação de juros abusivos. Nesse outro, eu descubro que é uma venda casada. Nesse outro, eu descubro que é uma fraude. Então, são 10 ações, ou mais, muito mais, 10 teses diferentes. Não é 10 teses para um único contrato, e sim, cada contrato você vai ter diversas ações para que você entenda esse contrato, qual tese é a mais assertiva. E aí você vai ter um único cliente, 10 chances. E não tem como dizer que tem procedência em tudo, porque nós estamos no meio jurídico. Mas também garanto que tem muito mais procedência do que improcedência se trabalha da forma certa. Um termo aí que a gente usa no nosso escritório é mais de 80% é o acerto. Então, de 10 ações que nós distribuímos, 8 nós fazemos acordo e temos procedência. As demais a gente trabalha recurso, ou a gente pode também redistribuir aquela ação com uma outra tese. Às vezes a gente distribui uma ação de fraude, o banco apresenta o contrato devidamente assinado na contestação. Foi uma ação errônea, eu posso redistribuir agora uma revisional daquele contrato que foi apresentado. Então, olha o tamanho da oportunidade que se tem apenas na advocacia bancária. Então, isso é dinheiro. Cada ação é dinheiro. E no meu escritório eu divido em público A, B e C. Tem um cliente que pode me pagar à vista, tem um cliente que pode me pagar parcelado, que é uma recorrência. Então, por exemplo, eu tenho 100 clientes que podem me pagar uma parcela de R$ 100. Eu tenho um fixo de R$ 10.000 por mês ali. E tem o cliente que é o público C, que só paga ao final. Todos eles eu cobro a consulta jurídica, eu cobro o cálculo pericial bancário, que o advogado pode elaborar o cálculo para poder identificar as ilegalidades daquele contrato, bem
bem como eu cobro a porcentagem ali que varia entre 30% a 35% no êxito daquele acordo, daquele sentença, daquela redução de juros. O direito bancário pode trabalhar tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. É muito cliente, cada cliente múltiplas possibilidades, e isso não existe comprovadamente em nenhuma outra área jurídica, apenas no direito bancário, com uma ressalva: tem que saber trabalhar. Porque se achar que é ação em massa, que é copiar uma petição na internet e que tudo é tese de juros abusivos, não vai ter uma advocacia tão lucrativa, vai ficar iludido com uma tese que talvez ela caiu em desuso. Tem que usar as teses corretas nas metodologias corretas. Isso é muito interessante, porque às vezes o cliente, o advogado, né, ele ficou sabendo dessa notícia, não, vou ver, vou pegar o modelinho pronto, fiz lá, poxa, saiu, deu improcedente, ou outro, peguei um cliente ali que, sei lá, sumiu, ficou inadimplente, não, que furada, esse tal do direito bancário é uma furada, mas na verdade ele não soube fazer. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!